Eu terminei aqui a parte da pala, quebrei meu fio, vou emendar embaixo do braço e agora a gente vai seguir o segundo gráfico, tá? O diagrama 2. São 22 carreiras, 8 bloquinhos distribuídos entre uma carreirinha de leques, tá? Então, a gente vai iniciar fazendo primeiro a leitura do gráfico, tá? Então, na primeira carreira, nós temos 10 pontos altos intercalados por uma correntinha entre cada um deles. Temos um lequinho, depois repete a sequência, 10 pontos altos. A receita não explica onde a gente encaixa esses 10 pontos altos. É a partir da pala, mas não tá bem claro onde começar. Então, vou explicar isso direitinho para vocês. A primeira, segunda, terceira e a quarta carreira, elas seguem sem diminuição nem aumento, tá? Elas seguem normal, aqui a gente vai tecendo um ponto rede. Na quinta carreira, a gente tem a nossa primeira diminuição. Então, nós tecemos na carreira 4, 9 pontos altos, na quinta a gente vai tecer 8. E a gente vai seguir, né? Na sétima carreira é igual, né? A sexta, sétima e oitava carreira são iguais. Na nona carreira, a gente já inicia o processo de aumentos para fazer a saia, tá? Então, a nona e a décima repete os mesmos aumentos e a partir daí a gente cresce um pouquinho para a saia. No final, a gente vai iniciar o terceiro gráfico, que é o babado da saia, tá? Então, como que a gente vai fazer isso, né? Eu vou emendar o fio. Ah, tem um detalhe, eu também decidi trocar minha agulha. Aqui na pala, eu trabalhei com a agulha 2,5, ela ficou um pouco mais ajustada, mas não muito justa. Então, agora eu quero um pouquinho mais folgado o ponto, mas isso é gosto de cada um, tá? Não há necessidade de trocar a agulha. Ou também você pode começar com uma agulha mais grossa desde o início para fazer uma peça um pouquinho maior. Essa peça, ela é curtinha, né? Um vestidinho curto, mas ele é um pouco solto, como se fosse uma batinha, tá? E o que nós vamos fazer? Eu vou iniciar, vocês estão vendo aqui no gráfico, a emenda está no lequinho, tá? Ela fica um pouquinho mais disfarçada dessa forma. Então, eu vou pegar esse leque que a gente fez aqui na cava, bem embaixo do braço, né? É um leque de 7 pontos altos. No quarto ponto alto, eu vou encaixar o meu fio, tá? Então, deixa eu dar um nozinho aqui, fazer aquele tradicional pontinho, meio ponto, né? Então, vou encaixar aqui, subo 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto e mais um ponto alto, no mesmo lugar, no quarto ponto alto do leque da carreira anterior, tá? Agora, a gente vai iniciar a sequência aqui de 10 pontos altos. Só, o que eu tenho aqui, né? Daria para encaixar um ponto alto em cada argolinha dessa, só que eu só tenho 6 argolinhas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolinhas, tá? Então, eu vou ter que fazer uma continha aqui de forma que eu encaixe equilibradamente os 10 pontos altos nas 6 argolinhas, tá? Então, o que eu vou fazer? Uma correntinha, né, para iniciar o motivo, um ponto alto na primeira argolinha. Opa, tá enroscando, falta da prática com a agulha. Mais uma correntinha. Nessa mesma argolinha, eu faço mais um ponto alto, tá? Então, foram 2 na primeira argolinha. Uma correntinha. Na próxima argolinha, eu vou fazer apenas um ponto alto, tá? Uma correntinha. Na próxima argolinha, eu vou fazer, então, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, tá? Então, eu tenho aqui já 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos feitos, intercalados por correntinhas. E ocupei
3 argolinhas. Então, na sequência, eu vou espelhar essa parte, eu vou repetir do outro lado o que eu fiz aqui. Então, uma correntinha, passo para a próxima argolinha, esse fio a gente arremata depois, fica melhor. Então, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, tá? Uma correntinha, na próxima argolinha, um ponto alto, uma correntinha, na próxima, um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, uma correntinha, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Formou como se fossem Vzinhos, né? Em algumas etapas, em algumas argolinhas. Mas a gente tem 10 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Agora, eu vou pro próximo lequinho. No quarto ponto alto, eu vou fazer aquele meu lequinho que delimita cada bloquinho. A gente vai ter 8 bloquinhos desse no corpo do vestidinho, tá? Então, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui nesse lequinho. E repito o que eu fiz aqui no próximo intervalo, tá? Então, o que que vai acontecer com a peça? Ela vai dar uma ligeira ajustada. Está certo, tá, gente? Não vai franzir, não. Isso depois vai ficar com caimento, e um caimento muito bonito, por sinal. Então, uma correntinha, um ponto alto na próxima argolinha, uma correntinha, um ponto alto na mesma argolinha. Uma correntinha, um ponto alto na próxima, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto na próxima argolinha, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto na mesma argolinha. Agora, a gente faz uma correntinha, um ponto alto sozinho na próxima argolinha, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto na mesma argolinha, uma correntinha, chegamos no lequinho, no quarto ponto alto, a gente faz o nosso lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, tá? Então, eu vou assim até o final da carreira, eu volto na segunda só para mostrar para vocês como que a gente inicia. Bom, eu terminei a primeira carreira com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, e eu vou caminhar com um ponto baixíssimo sobre o próximo ponto alto e um ponto baixíssimo aqui dentro da argolinha do leque, tá? Inicio aqui o próximo leque com 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto e mais outro ponto alto. Então, o lequinho tá feito, uma correntinha. Agora, o que que eu vou fazer? Se eu fizer o ponto alto aqui nesse primeiro espacinho, né, da correntinha da carreira anterior, eu vou estar aumentando, tá? Então, eu não posso fazer nesse primeiro espacinho. Eu vou ter que pular esse primeiro e fazer nesse intervalinho entre o primeiro e o segundo ponto alto. Então, nessa carreira, a gente vai fazer um ponto alto, uma correntinha, ó, sempre entre, né, no espacinho entre o ponto alto e a correntinha. Então, 2 pontos altos, uma correntinha, 3, 4, 5, 6, 7, escapou. 8, 9, tá? Então, são 9 pontos altos e agora eu faço uma correntinha e pulo pro meu lequinho, tá? Então, a gente vai fazer essa carreira desse jeito até o final. Eu volto para mostrar para vocês como que a gente faz a próxima, tá? Para acertar essa quantidade de pontos. Terminei a segunda carreira, eu vou caminhar aqui para o centro do lequinho para iniciar a terceira carreira com 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas e 2 pontos altos, lequinho feito sobre leque, tá? Agora, aqui,
a terceira carreira, a gente vai repetir a primeira. Então, vamos fazer uma correntinha, um ponto alto aqui nesse primeiro intervalo de correntinha, ó. Repare que é sobre o ponto alto da primeira carreira, tá? Então, aqui ele acompanha o ponto alto da primeira carreira. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto intercalado aqui, uma correntinha, mais outro ponto alto. Nós estamos no quarto, né? Quinto. Opa, minha linha deu um nó. Sexto. Sétimo. Oitavo. Enroscou. Nono. Uma correntinha. Aqui eu faço outro ponto alto. Então, nessa carreira, vão se formar 10 pontos altos nesse intervalinho, tá? E depois a gente faz o lequinho sobre o outro lequinho. A próxima carreira, que é carreira par, é igual a 2. Então, a gente pula o primeiro intervalinho e inicia no próximo intervalinho de 2 pontos. Então, acompanha sempre o ponto da carreira 2. Eu vou terminar a terceira carreira e fazer a quarta, eu retorno na quinta carreira, que é onde a gente tem uma mudança por conta da diminuição da cintura. Cheguei à quinta carreira e já adiantei o meu primeiro lequinho, né? Porque toda carreira é iniciada com leque sobre leque, tá? Aqui, como é uma carreira ímpar, teoricamente, eu teria que repetir a primeira carreira, né? Com os 10 pontos altos. Só que aqui eu vou começar uma pequena redução para fazer um acinturamento na peça. Então, ao invés de aumentar, eu vou diminuir. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer uma correntinha. Ao invés de vir aqui no primeiro espacinho, eu já pulo para o segundo, tá? Então, aqui a gente vai fazer, ao invés de 10, nós vamos fazer 8 pontos altos nesses espacinhos entre cada ponto alto. Então, o primeiro já fiz, 2, 3, é sempre um ponto alto e uma correntinha, tá? 4, 5, opa, enroscou. 6, 7 e 8. Essa agulha às vezes enrosca, ela é muito boa, mas às vezes ela dá uma enroscada na linha. Tá vendo? Então, aqui começa uma pequena diminuição. A gente vai repetir até a oitava carreira, tá? São 3 carreiras a mais, né? A quinta, sexta, sétima e oitava. Aliás, 4 carreiras que a gente vai seguir essa quantidade de pontos, tá? Só que tem o seguinte, a próxima carreira, a carreira número 6, virá imitar a carreira número 4, tá? Então, a gente vai fazer os pontos sobre os pontos, né? Acompanhando os pontos da carreira número 4. Então, a quinta carreira a gente diminuiu, a sexta a gente faz igual a 4, a sétima carreira a gente faz igual a 5, e a oitava carreira a gente faz igual a 4, tá? Eu vou voltar no finalzinho, depois que eu fizer a oitava carreira, para iniciar a nona, porque aí a gente volta a aumentar um pouquinho a nossa peça, ok? Bom, gente, cheguei à nona carreira, já fiz o meu primeiro leque. Agora, ao invés de nós repetirmos a carreira anterior, a gente vai iniciar os aumentos. Aqui nós estamos mais ou menos na altura da cintura. Então, nesse primeiro, a gente vai fazer um aumento. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Nós vamos ficar com 10 nessa carreira, tá? Então, a gente faz uma correntinha, já vem para o primeiro intervalo, né? Não pulamos o primeiro ponto e fazemos um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no próximo intervalo, uma correntinha, um ponto alto,
uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, correntinha, um ponto alto, opa, fazendo de novo, ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto aqui nesse último intervalo e mais uma correntinha e o lequinho. Então, nós ficamos com, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, tá? Essa é a 9ª carreira. Eu vou explicar as próximas, porque tudo é uma simples repetição, não tem muita novidade, tá? A 10ª carreira, se vocês olharem aqui no gráfico, ela é um pouquinho diferente, porque ao invés da gente tecer o ponto alto nos intervalinhos de correntinha, nós vamos fazer como ponto rede, um ponto alto sobre cada ponto alto, porque vai repetir exatamente a mesma quantidade de pontos da 9ª carreira, tá? Então, nós vamos ter 10 pontos altos intercalado por correntinhas. A carreira número 11, nós temos um aumento. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos em cada intervalinho. Então, aumenta na primeira correntinha e aumenta na última. A 12ª vai fazer equivalente à carreira 10. Então, são 10 pontos altos, né? Só fazendo nos intervalinhos de correntinha após o primeiro ponto alto e antes do último ponto alto. A 13ª repete a 11ª, carreira equivalente. Já na 14ª, a gente tem um aumento, tá? Então, a gente já vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. A 15ª aumenta também. Então, nós vamos ter 13 pontos altos, tá? Veja que tá fazendo essa aberturinha aqui, né? Então, é aumento. A 16ª repete a 14ª. A 17ª repete a 15ª. A 18ª repete a 14ª. A 19ª repete a 15ª. Na 20ª carreira, nós temos o último aumento, tá? Então, nós vamos terminar com 14 pontos altos aqui nessa etapa. E aí, vamos à carreira 21 e a carreira 22, tá? Se você achar que tá curto, você pode alongar um pouquinho mais repetindo essas últimas carreiras. Mas não aconselho aumentar muito, continuar fazendo aumentos para ficar muito mais rodado, porque o vestidinho ele já é suficientemente evasê na saia e ainda temos o babado, né? Então, até pensando um pouquinho na rapidez da confecção e no consumo de linha, tá? Eu vou dar essa continuidade, se vocês tiverem dúvida, repitam essa parte, tá? Pode repetir devagarinho ou pode repetir mais rápido, mas eu não vejo necessidade da gente mostrar carreira por carreira. Eu volto depois na última carreira para iniciar o babado.